No ano passado, mais especificamente em setembro, a Amazon, a maior empresa de comércio eletrônico do mundo, ao lado do Alibaba, do chinês Alibaba, ela se tornou a segunda empresa da história a valer $1 trilhão. Isso foi impressionante, porque a Apple tinha chegado a essa cifra há algum tempo atrás e quando a Apple bateu esse valor, os analistas já começaram a se perguntar quando é que a Amazon chegaria lá. E a Amazon chegou alguns meses depois. Quando isso aconteceu, o mercado se apressou em encontrar explicações para esse fenômeno. A Amazon se tornou a segunda empresa do mundo a atingir $1 trilhão de valor de mercado, porque ela tem uma rede de distribuição muito eficiente, porque Jeff Bezos, seu fundador, é um visionário, porque ela tem um marketplace muito efetivo e várias outras explicações. O que a maioria das pessoas que comentaram a respeito das razões que levaram a Amazon a valer $1 trilhão, o que a maioria não percebeu é que existe um fator escondido aí atrás que muitas vezes é relegado a segundo plano pelas empresas e que, na maioria das vezes, é aquilo que está por trás das empresas que têm mais sucesso. Eu estou falando de cultura organizacional. Cultura organizacional é hoje a maior forma e talvez a única forma de assegurar vantagem competitiva sustentável ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Até algum tempo atrás, nós éramos ensinados nas faculdades, nos cursos, que buscar diferencial competitivo, que é aquilo que me diferencia da concorrência, era uma necessidade, e continua sendo nos dias atuais, mas nós acreditávamos que, por exemplo, a maior fonte de vantagem competitiva era a tecnologia. Esse mundo já ficou para trás, porque a tecnologia hoje é amplamente disponível e amplamente copiável. Todo mundo copia tudo o tempo todo, principalmente quando falamos de tecnologia, novos processos, novos produtos. A única coisa que não pode ser copiada é a cultura empresarial. O caso da Amazon é emblemático nesse sentido. Essa história começa, na verdade, em 2009, há 10 anos atrás. Naquela época, a Amazon adquiriu uma empresa de comércio eletrônico de sapatos chamada Zappos. Na época, ninguém entendeu por que isso aconteceu. A Amazon pagou $900 milhões, quase $1 bilhão, por uma empresa pequenininha que vendia sapatos pela internet com um faturamento absolutamente irrisório perto do tamanho da Amazon. O que fez a Amazon pagar quase $1 bilhão por esse comércio eletrônico pequenininho? A cultura das Zappos. Para isso, a gente precisa entender quem é a Zappos. A Zappos, como eu disse, é um comércio eletrônico de sapatos que foi fundado por um chinês chamado Tony Xie. Tony Xie tinha 19 anos quando fundou esse pequeno comércio eletrônico de sapato e ele acreditava que a sua empresa deveria entregar felicidade para as pessoas. Não por acaso, ele escreveu e publicou um livro chamado exatamente Entregando Felicidade. Mas numa empresa que vende sapatos pela internet, seguramente as devoluções e trocas serão significativas, porque todos nós sabemos, comprar sapato não é uma tarefa fácil. Às vezes você compra 2 sapatos do mesmo fabricante, do mesmo tamanho, um serve com perfeição no seu pé e o outro aperta de alguma maneira. Portanto, um site que vende pela internet sem que você possa provar o sapato vai ter muita devolução, vai ter muita reclamação. Quem é que cuida das devoluções e das reclamações num site de comércio eletrônico? É um negócio chamado call center. Você precisa telefonar para alguém que vai te atender e resolver o seu problema. Qual é o lugar comum quando nós pensamos em call center? Um serviço terceirizado, tipicamente prestado por profissionais que geralmente são mal remunerados e muitas vezes, infelizmente, mal treinados. Isso faz com que o atendimento da maioria dos call centers seja uma tragédia. Como é que Tony Xie poderia entregar felicidade confiando em serviços de call center terceirizados? Ele reverteu a lógica da equação. Ele trouxe os profissionais que trabalhariam com o seu call center com o atendimento aos clientes para dentro das Zappos e não os deixou terceirizados. Ele deu as melhores condições possíveis de trabalho, ele contratou mulheres que estavam com os filhos em casa e poderiam trabalhar apenas em algumas horas. Ele deu benefícios inimagináveis nesse segmento e dessa forma ele conseguiu criar um exército de pessoas felizes para que elas pudessem entregar felicidade. O resultado foi que Tony Xie conseguiu criar uma cultura absolutamente única nas Zappos, uma cultura centrada numa obsessão profunda por atender às necessidades dos clientes. Quando a Amazon comprou as Zappos, ela não comprou o comércio eletrônico de sapatos, ela comprou a única coisa que não pode ser copiada, que era a cultura das Zappos instalada nas pessoas das Zappos.
10 anos depois, quando a Amazon se torna a segunda empresa do mundo a valer $1 trilhão, ela o faz sendo uma empresa exatamente obcecada pelo cliente e tentando entregar felicidade às pessoas. Como é que isso impacta no seu negócio? A cultura da sua empresa, não importa se ela seja uma empresa de 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 pessoas, é aquilo que torna a sua empresa única. E quem molda essa cultura é você como líder, é você como empresário, é você como empresária. É importante ter essa mentalidade porque a nossa cultura vai ser moldada na forma do nosso exemplo. É pelo exemplo que nós construímos essa cultura e que nós engajamos as pessoas em torno do nosso projeto. E esse exemplo tem que ser sempre calcado em muita coerência. Então, se eu falo sobre inovação, a minha ação tem que ser inovadora e as pessoas vão agir da mesma forma. Se eu falo sobre integridade, a minha ação tem que ser íntegra e as pessoas vão agir da mesma forma. Acredite, criar um time unido, criado com um amálgama em torno de uma cultura forte e positiva é a melhor forma de assegurar vantagem competitiva para o seu negócio.